servidor público de Apiaí, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a redação que está prevista aí no concurso de vocês para a Secretaria de Educação. E eu tô muito feliz de servir esse conteúdo porque eu sou professora efetiva de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Estou há 7 anos como servidora pública e quero muito que vocês também consigam o lugar de vocês no serviço público, porque o concurso, gente, muda a nossa vida. Para aquela palhaçada de contratado, de ficar esperando aula, de ter que esperar somente as aulas que depois que os efetivos pegam, sabe aquela instabilidade que é simplesmente horrorosa, que acaba com a nossa saúde mental? Ser servidor público traz a paz de saber que a gente vai conseguir atribuir aula, de que a gente vai ter as nossas turmas, então eu desejo muito que você consiga a sua vaga no serviço público. E você sabe como a redação ela é decisiva. Gente, a redação é decisiva para aprovação. Quando eu fiz o meu concurso, a banca foi IDFC e eu fiquei em primeiro lugar no meu concurso. E eu tirei 90 na prova discursiva, enquanto o segundo lugar tirou 60. Então a margem de diferença foi absurda e a discursiva me garantiu a primeira posição. Então a discursiva é o que vai fazer você entrar num lugar ali que vai te distanciar da maior parte dos candidatos. Porque há um equívoco em relação a estudar redação para concurso da área da educação. Muitos professores pensam assim, mas eu já dou aula, mas eu já planejo todo dia, mas eu estou em contato com a BNCC, as habilidades todos os dias. Eu não preciso estudar redação porque eu já sou professor, gente. Redação para concurso é uma técnica, uma estratégia. A gente está em contato com a aprendizagem, com métodos de estudo, com metodologia, pedagogia, não faz a gente automaticamente construir uma redação que a banca quer ler. Então é muito importante que a gente entenda primeiro o edital e os critérios da banca para a gente construir uma redação que seja realmente potente. Então, um equívoco muito grande eu sou professora, eu não preciso de conteúdo de redação porque eu já trabalho linguagem, eu já escrevo no quadro. Isso não garante uma ótima nota, porque redação para concurso é uma técnica. Então, a minha ideia aqui é ajudar vocês minimamente com esse edital para que vocês consigam a aprovação de vocês e consigam ser aprovados. Então, vamos pro edital de vocês. Conforme edital Banca Instituto Access, eles preveem ali que vocês vão ter que produzir uma redação de no mínimo 20, máximo 30 linhas. Então, se você fizer 19 linhas e meia, já era. Você está desclassificado, porque são 20 linhas, gente, até o final da 20ª linha. Porém, como ex-corretora do Enem, como, enfim, professora de redação há muitos anos, eu tive 2 alunos que tiraram nota máxima na FGV, eu consigo afirmar para vocês que vocês não vão tirar uma boa nota fazendo apenas 20 linhas. Impossível atingir os critérios de correção da banca com apenas 20 linhas. Então é importante que você faça no mínimo 28 linhas. Segue essa minha dica, porque se você fizer 20 linhas, seu texto vai estar insuficiente. Então, para bater uma ótima nota e ficar entre os primeiros colocados, precisa ser uma redação com no mínimo 28 linhas. A gente vai ver que tem os critérios de avaliação e vocês vão ver como é que vocês são avaliados. Não basta fazer as 28 linhas e falar só abobrinha, tá? É importante que você escreva 28 linhas com bastante consistência. Conforme o edital de vocês, o tema vai estar relacionado ao conteúdo programático. Então, quando vocês estudam para as questões objetivas, vocês já estarão estudando para a redação. Então, tem uma grande chance da redação ter relação ali com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ou a Base Nacional Comum Curricular, essa parte legislativa aí, essa parte de leis da área da educação. Mas também pode ser algo relacionado a questões mais teóricas, mais conceituais no campo da educação. O que eu sempre falo para concurso da área da educação é o seguinte: uma coisa é o que a gente fala na sala dos professores. Sabe aquela fofoquinha, fala mal do aluno não gosta de ler, aluno não quer nada com nada, só mexe no celular, fica no Free Fire. Sabe esse discurso que a gente fala no dia a dia ali, na camaradagem, tomando um cafezinho na sala dos professores? Não é esse discurso que vai para a redação. Mesmo que a banca provoque você a, por exemplo, falar, da falta de concentração dos alunos. Você não pode dizer, realmente, os alunos não querem saber de nada hoje em dia. Jamais! Porque conforme as leis educacionais que a gente tem, as concepções de educação e a própria Constituição Federal, que vai garantir que todos são iguais perante a lei, a gente sempre vai fazer a defesa do nosso aluno, de que ele é um sujeito, que é nosso dever enquanto docentes, enquanto professores, desenvolver as habilidades socioemocionais, desenvolver a criticidade, desenvolver a autonomia, sempre se pautando aí nos documentos educacionais como a Base Nacional Comum Curricular, LDB. A gente também tem os documentos de referência curricular que são regionais. Então é importante que você se norteie por esse tipo de legislação que está prevista no edital de vocês. Então a gente nunca vai chegar lá e pôr a nossa opinião, pôr o que a gente pensa sobre educação. É sempre pensando de maneira mais geral,
e sempre se baseando nesses documentos e não na nossa experiência enquanto professores, tá? Então, sempre fazer a defesa do estudante como sujeito, de que o professor ele é um mediador no processo de ensino-aprendizagem e todas as categorias que a gente tem que estão ali muito pautadas na BNCC, que hoje é o maior documento de referência para o ensino-aprendizagem no Brasil. Inclusive lá no TikTok e no Instagram, que é @conversalu, eu tenho uma série de vídeos sobre a BNCC. Dá uma olhadinha lá que eu explico algumas mudanças de nomenclatura. Por exemplo, antigamente a gente tinha disciplinas. Hoje não se fala mais disciplina pela BNCC, a gente fala componentes curriculares. Então, por exemplo, língua portuguesa, inglês, matemática, são componentes curriculares. Então, houve mudança da nomenclatura na área da educação e isso é normal, acontece ao longo dos anos. Então, você tem que se nortear na sua discussão por essas leis e pelos conceitos aí gerais em relação à educação, de que, por exemplo, a educação tem que desenvolver a autonomia dos alunos, criticidade, que o aluno é um sujeito, que ele é protagonista, que a sua história, a sua ancestralidade não podem ser invisibilizadas, que o professor tem que estimular que esse aluno escreva a sua própria história. Então é nesse caminho, é nessa seara que a gente vai seguir, tá? E em relação à redação, o edital deixa vocês aí um pouco na saia justa, porque o edital prevê que vocês vão ter que fazer uma redação ou estudo de casos. Professor, aqui o que significa isso? Se for redação, vai ser um tema específico. Por exemplo, como desenvolver as habilidades socioemocionais dos estudantes na sala de aula no século XXI. Isso é um tema de redação, texto dissertativo argumentativo. Se for estudo de caso, há uma chance da banca colocar 2 ou 3 perguntas ali. Então, ela pode inserir 3 perguntas, por exemplo, e você vai ter que responder a essas perguntas, mas não de maneira direta, porque ainda é uma redação. E vocês vão ver nos critérios que eles vão avaliar a argumentação. Então, não é uma resposta que não tem parágrafo, que não tem estrutura. É uma redação que vai ter parágrafos, mas eu preciso responder as perguntas não de maneira direta, com sim ou não, correto ou incorreto. Não é dessa maneira. A gente vai responder essas perguntas dentro dos parágrafos de argumentação principalmente. Então, pode ser que a banca coloque um tema lá como uma pergunta, uma afirmativa, ou ela pode fazer um estudo de caso falando de uma situação específica e pedindo para você, por exemplo, explorar alguns aspectos de uma lei específica, como a Base Nacional Comum Curricular, tá? Eu não gosto de ficar falando de muitos temas, porque eu acho que a gente tem que aprender redação para qualquer tema. Mas uma coisa que está muito em alta é a questão do eixo temático tecnologia com educação. Então isso tem caído muito nas bancas na área da educação, porque as bancas querem ver qual é a postura do professor em relação à tecnologia. E a gente sempre vai fazer a defesa de que a tecnologia ela pode ser utilizada em benefício daquele sujeito que está inserido nesse mundo digital. A BNCC fala muito disso, gente. Mundo digital é uma expressão que aparece muito na BNCC. Então, que a escola tem que incorporar essas novas tecnologias, tá? Então, nunca é condenando a tecnologia. Pode ser que você faça uma crítica ali em relação ao uso inadequado da tecnologia no espaço escolar, mas nunca ser contra a tecnologia. Porque a gente vive num mundo digital e, conforme a BNCC, a gente tem que inserir essas tecnologias digitais dentro do espaço escolar. Então, muito cuidado com o discurso que você vai abordar aí. Nunca fale o que você realmente pensa. Sempre se norteie pelas leis educacionais. E aí, em relação à pontuação, vou até com o meu caderninho aqui que eu anotei tudo do edital de vocês, a gente vai ter 25 pontos, tá? Esses 25 pontos, eles estão divididos em 3 critérios. Então, o critério 1 tem relação com a língua portuguesa. Então, a banca vai avaliar pontuação, crase, concordância, vírgula, maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, se eu vou citar um autor, a primeira letra do nome dele tem que estar em maiúsculo. Por exemplo, Milton Santos. O M e o S precisa estar em letra maiúscula. Se eu for citar Paulo Freire, o P e o F em letra maiúscula. Então, a banca vai avaliar a parte de língua portuguesa. E o que eu tenho observado em todas as bancas, tá? Eu não estou dizendo isso só na área da educação, mas todas as áreas. Por conta dos WhatsApp, das redes sociais, a gente está com uma dificuldade de acentuar as palavras. Porque lá no WhatsApp já vem tudo ali pré-fabricado, né? Então, você vai escrever uma palavra, já aparece a palavra, você clica a palavra. Tô até fazendo aqui um trava-língua. Aparece a palavra pronta e aí você já clica na palavra e você nem tem que colocar a acentuação correta. Então, hoje chegam muitas redações para mim de alunos, por exemplo, vão falar sobre violência no tema da redação, não colocam acento circunflexo. O ministério não coloca acento no ministério, acento agudo. Então, é importante que você verifique a língua portuguesa, porque cada errinho que você comete vai comprometendo esses 5 pontos, tá?
Outros 5 pontos vão avaliar a parte de estrutura e tipologia. Então, paragrafação, uso de conectivos, que é algo que faz parte de redação para concurso, que são palavrinhas que vão colar as ideias do texto, e 15 pontos para argumentação, totalizando aí 25 pontos. Então, como vocês podem observar, a língua portuguesa nem é o critério mais importante. Isso significa que você pode cometer um erro ou outro, porque o que realmente vai valer é a parte de argumentação. E como é que a gente consegue consolidar a nossa argumentação? Se for estudo de caso, responder as perguntas com embasamento principalmente ou legislativo ou um conhecimento teórico de educação. Como assim conhecimento teórico? Usando citações. Então eu posso trazer autores da pedagogia, autores da área da educação. A gente tem Paulo Freire, Bell Hooks, vários autores que vão falar de educação, e isso vai sustentar suas ideias. Então é importante que você traga as leis, citações para embasar suas ideias. Gente, redação para concurso não é sobre o que eu penso, o que eu acredito ou o que eu defendo. Isso aí a gente faz nas redes sociais, né? Na redação para concurso, a gente sempre vai se basear pela Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nunca é o que eu penso, o que eu acho. Então, mesmo quando você for responder, caso você estude de caso, nunca vai ser o que você pensa, mas o que está na lei. E aí você se baseia na sua escrita em relação a essas leis. Então, mesmo que você, por exemplo, eu não concordo com a BNCC no aspecto da parte de empreendedorismo, eu acho que o nosso aluno não tem que trabalhar essa questão. Isso é uma opinião sua. O que a gente vai trabalhar é o que está na lei. E o que está na lei, está naquele documento. Então, a gente precisa trabalhar o que está escrito dentro daquele documento. Então, nunca fique baseando nas suas experiências próprias. Quando você for responder aquelas perguntas, tem que estar embasado por leis e citações. Eu sempre recomendo para concurseiros leis e citações. Para bancas de vestibular, Enem, eles ainda aceitam, por exemplo, filmes e séries, mas não é o caso de concurseiro. As bancas, elas estão exigindo ali que você traga autores e relacione esses autores e essas leis com o que está sendo proposto ali. Então, por exemplo, se a gente for falar de habilidades socioemocionais, você pode dizer que, conforme Paulo Freire, por exemplo, a educação ela é transformadora. Ela transforma as pessoas transformam o mundo. Isso faz com que a escola seja permeada não só pelo conhecimento teórico, da prática da escrita, da prática da leitura, da prática da soma, da divisão, mas também por transformar aqueles sujeitos que estão inseridos no espaço escolar, enquanto protagonistas que vão escrever a sua própria vida. Então é importante que você traga embasamento. Professora, eu não gosto do Paulo Freire. Gente, a banca gosta. O que eu ensino aqui é o que dá certo para a banca. Eu sempre falo na área policial, né? Também faço concursos para as áreas policiais. E eu sempre falo, o discurso não é para corporação. Você não está fazendo uma redação para polícia penal, para polícia civil. Não está fazendo. Você está fazendo redação para a banca. É a banca que vai ler. Então não adianta colocar o discurso da corporação polícia, porque não é a polícia que vai ler. Então é importante que você tenha esse cuidado de não ficar defendendo as suas próprias posturas dentro da redação. E a gente sabe que no campo da educação, gente, as ideias não são homogêneas, não. Cada professor tem um pensamento diferente, politicamente, religiosamente, e é isso que é bonito na educação, essa diversidade toda. Então, independente das posturas de vocês, eu tenho que ter a responsabilidade de dizer aqui que você tem que se nortear pela Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos e as leis brasileiras educacionais. Então, não fira essas leis aí. E aí, como exemplo, eu trouxe um tema que caiu recentemente em um concurso dessa banca, Instituto Access, da área da educação para professor, de um município chamado Domingos Martins, que, se eu não me engano, fica no Espírito Santo. E essa banca cobrou a questão do bullying. Então, o bullying e qual era o papel do servidor público perante aos casos de bullying. Então, achei um tema bastante interessante para vocês verem aí como é que a banca pode cobrar. Então, um aspecto muito positivo é que a banca já deixou claro que o tema vai estar relacionado à área da educação. Pode ser uma redação dissertativa argumentativa ou pode ser um estudo de caso. De qualquer maneira, construa aí parágrafos. Eu geralmente recomendo para os meus alunos, quando o edital tem 30 linhas, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e uma conclusão. Nessa conclusão, você pode inclusive propor soluções. Às vezes, no estudo de caso, a própria banca sugere que você proponha uma solução para resolver aquele problema. Então, você pode, no parágrafo final, apresentar uma solução, tá? Então, você fazendo esses parágrafos, trazendo alguma lei, uma citação para embasar as suas ideias, que não vá contra os direitos humanos, que não vá contra a Constituição, que sempre fortaleça o sujeito, fortaleça a escola, as relações entre escola e família, e inserir a cultura digital nesse espaço é fundamental, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Assista os outros vídeos, tem muitos vídeos sobre citações aqui, que você pode colocar na redação, e outros editais podem te ajudar também. Então, assista os vídeos, já deixa aí seu curtir e até o próximo vídeo.